Vamos lá, mercado azedo hoje, né? Então, hoje, dia 19/8, né? Praticamente fechamento do mercado, são 4h20 da tarde. Vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos aqui, né? Deixa eu baixar aqui, ó. Vamos dar uma olhada no índice, né? Então, o mercado praticamente hoje derretendo, índice caindo 2,30. Realmente não conseguiu, né? Ontem eu comentei sobre isso daqui, ó. Vou rabiscar aqui. Ontem eu comentei, né, sobre aqui, só sobre a média de 200, que eu não olho muito, mas deixo aqui no gráfico, né? E essa tendencinha que ele estava aqui, né? Aqui ele veio buscar liquidez um pouco mais embaixo, subiu, tal, deu uma consolidada aqui, né? Veio buscar mais aqui essa regiãozinha aqui que eu tinha demarcado, né? E fazia um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 pregões que ele estava nessa região aqui, né? Que eu falei assim, ó, ele pode ficar aqui, pode pegar o vídeo de ontem, né, que foi exatamente o que eu falei, ele pode ficar aqui algum tempo, tal, vamos ver o que que vai acontecer, né? Vamos esperar para ver se ele fecha para cá, né, para cima, ou se ele fecha para baixo. E por enquanto está fechando e fechando forte para baixo aqui, ó. Né? O que que eu esperaria? Eu esperaria mais um pregão, tá? Eu esperaria mais um pregão para ver se ele vem aqui, ó. Mas agora a próxima regiãozinha aqui, se não acontecer isso hoje ainda, né? Ele fechar aqui nos 135 mil pontos e 500, tá? Se ele ficar abaixo dessa região aqui, ó, se ele ficar abaixo dessa região, né, vier e fechar aqui, ó, abaixo aqui, o próximo ponto dele é o 128.700 aqui, tá bom? Só que o que acontece? Aí, pra mim, ele começa. Tem que ver como que vai acontecer esse movimento aqui, tá? Mas aqui ele inverteria a tendência dele, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, né? Ou seja, se ele ficar aqui abaixo, ele reverte essa tendência aqui que ele fez, ó, uma tendência de alta aqui, ó, desde o final do ano passado, tá? Ele reverteria isso daqui, tá bom? Então, aqui então o índice mais o macro, né? O Bova segue, né? Então o Bova aqui interessante, né? O Bova voltando, a vaquinha aqui, né? A vaquinha nossa aqui, o preço, voltando para nossa fazenda. Nossa fazenda daqui até aqui. Então a gente opera o índice, o BOVA 11, né? O ETF BOVA 11 nessas regiões aqui, ó. A cada R$ 2. A cada R$ 2 a gente opera. Basicamente, a maioria das operações Zero Cost Collar, a maioria, tá? Não quer dizer que são todas. Vou colocar aqui, ó. Zero ZCC, Zero Cost Collar, tá? Preferência por operar abaixo dessa região aqui, ó, tá? Pode operar agora? Pode, porque são operações de renda, são operações Zero Cost Collar, mas a melhor entrada passa a ficar abaixo dessa região aqui, tá? Então ele ainda está muito acima, ele teria que voltar para os 125 mil pontos. Se a gente for olhar aqui, né, o BOVA 11, você pode ver, ó, que há muito tempo, olha quanto tempo que ele trabalha nessa região aqui, ó, desde março de 2023, tá? Então, desde março de 2023 ele trabalha nessa região. Então, na minha visão, o BOVA, ele ainda vai ficar por um tempo, ele ainda vai trabalhar por um tempo entre aí os 136, né? Eu vou diminuir um pouco aqui, tá? A região para não ficar muita coisa, mas seria entre aqui e o 124, tá? Aqui eu acho que ele ainda tem um bom tempo para trabalhar, para depois ir procurar outras regiões, tá bom? Então, boas operações aqui para mim, abaixo aqui do 124. Dá para operar aqui, Vinícius? Porque você está falando que ele fica 120, 136, 124? Dá. É onde ele está. Inclusive agora já está melhor até para operar. Lembrando que temos aqui as nossas regiões de defesa, né? Defesa aqui e defesa aqui. Então a gente não fica procurando topos e fundos, a gente olha melhores regiões, né? Regiões de liquidez, o que seja aqui para entrar em operação mais bem posicionado. Mas a gente opera tranquilo nessas linhas aqui que são praticamente o desvio padrão do BOVA 11, né? Então a gente aqui, por exemplo, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco operações nessa região de cima. Uma,
2, 3, 4, 5 com a amarelinha aqui na região de baixo, tá? Então lembrando que nas regiões aqui, ó, operação de proteção. Proteção para nossa vaquinha não sair do pasto. Proteção aqui em cima de call e aqui embaixo de put. Operações gatilhos. São as primeiras operações que a gente faz no mês. E aqui no meio são todas as operações que a gente chama de vaca leiteira. Então, nossa vaquinha é o preço e aonde ela estiver, a gente simplesmente vai startando as nossas operações sem ficar procurando topos e fundos, tá bom? Petrobras, a Petrobras, ela já, para mim já está interessante, já pode ver nos últimos vídeos aí eu venho falando. Então, eu comentei aqui dessa região aqui, né? Comentei dessa região. Quando chegou aqui, eu falei para esperar para ver, porque recentemente ela já tinha visitado essa região de baixo. Eu falei, ó, espera, porque ela está numa região aqui bem na metade, né? Bem na meiuca aqui, ó. Bem na meiuca da nossa região macro aqui, ó. Da nossa região macro, né? Eu falei, vamos esperar, para estar bem na meiuca, vamos esperar, né? Porque se ela recentemente visitou aqui de duas uma, ou ela veio aqui buscar liquidez para subir, né? Para subir, ou ela pode encontrar uma resistência justamente aqui na meiuca. E foi o que aconteceu. Tudo bem que veio o resultado da Petrobras, né? Tem um contexto aqui, mas quem aguarda, né? Então a gente aguardou, ó, e ela estava aqui. Aí ela ficou 3 dias aqui, né? Eu falei, ó, vamos ainda esperar, porque tem uma questão da volatilidade, tem outros parâmetros. Aqui eu só estou olhando uma visão espacial aqui, tá? Uma visão por região. Então eu falei, ó, aqui, cara, na verdade toda essa região aqui, ó, já é região de entrada, tá? Essa parte aqui, ó, daqui para baixo já é região de entrada nossa, né? Mas como temos paciência para operar bem, a gente aqui, na verdade, a gente perdeu o time, eu perdi o time aqui. Depois ela subiu para cá, eu comentei para esperar, porque recentemente ela tinha visitado aqui. A gente esperou, ela ficou aqui. O que aconteceu? Nem todos os parâmetros se ajustaram, né? E teve uma questão que alguns big players estão comprando seguro nessa região aqui do R$ 27, tá? Se eu não me engano, era a XP e a Merrill Lynch, tá? Estão comprando seguro aqui, ou seja, isso deixa a gente com o pé atrás. Então, para entrar agora, e ela tá dando entrada, tá? Por mais que ela esteja caindo aqui, está dando entrada, né? E eu vou esperar mais alguns dias aqui, ainda. Eu tô muito interessado em entrar em Petrobras, tá bom? Mas eu vou aguardar aí. Talvez hoje ainda eu vou ver se dá uma operação, mas eu não vou entrar, eu vou ver os parâmetros da operação. Eu quero ver se ela fica abaixo aqui, ó. Se ela, aí para mim tanto faz aqui, tá? Porque o tipo de operação que eu faço, pouco importa se ela vai fechar aqui acima ou abaixo. Eu só quero ver para onde que ela vai para entrar melhor posicionado. Só isso que eu quero confirmar, tá? Mas eu quero ver para onde que ela vai aqui, porque ela está bem na minha faixa de segurança aqui, né? Bem onde ativou a operação gatilho aqui. Ela está bem aqui, ó, tá? E precisa esperar outros parâmetros, por exemplo, ela está começando a ficar sobrevendida. Eu gosto de olhar o sobrecomprado e sobrevendido. E a volatilidade, por alguma razão, não sei se o Profit está aqui, mas a volatilidade é uma murchada. Então isso aqui dá uma desanimada, tá? Deu uma desanimada aqui essa volatilidade. Depois eu vou calcular bonitinho, vou ver. Mas aqui do Profit, tudo bem que aqui na volatilidade implícita do Profit, eu não sei como que é a metodologia, mas ele deve fazer um consolidado das calls, das puts, de alguns vencimentos, né? Mas realmente deu uma, tirou um pouco do ânimo aqui de entrar em Petrobras. Região boa, região boa. Tá pagando prêmio bom? Tá pagando, né? Dado a taxa de juros, então o prêmio das puts não estão tão legais. O que que eu estou interessado em montar aqui em Petrobras? A própria Calendar Butterfly, né? A Calendar Butterfly de put, só que montar ela aqui, né? Montar ela aqui, ó, nessa região aqui, ó, na região dos 27, deixar um novo gatilho aqui de operação, tá? Que mais que tem aqui? Cara, de novo, qualquer dos quatro operacionais da etapa um do treinamento, quem não está no treinamento pode me perguntar quais são esses operacionais. Operação de renda, Calendar Line, né, que é ZCC, está em região. E se não fosse essa informação aqui, ó, dos R$ 27 dos big players, eu estaria até pensando em fazer um straddle aqui.
tá? Um straddle coberto. Um straddle coberto. Ah, mas por que um straddle coberto, Vinícius? Porque ela voltou na região. Depois dela ter. Vamos pintar aqui, ó. Depois dela ter saído aqui de cima, né? Tá vendo? Ainda ela dançou aqui, né? Então tem toda uma explicação que a gente já fez e tudo mais. Tentou respirar aqui, ó. Ficou aqui um tempo. E ela voltou a visitar essa região de baixo. Aqui, aqui, ó. Na época, eu bati straddle. Aqui eu fiz straddle. Por que que eu não faria um straddle aqui agora de novo? Então, em termos de região, na minha visão, está para straddle. Aí precisa esperar volatilidade, precisa ver várias outras variáveis aqui, tá? Aqui, de novo, só estou fazendo uma análise mais simplista, espacial aqui. E para finalizar, vamos ver Banco do Brasil, né? Bom, Banco do Brasil, mais uma vez, surpreendendo, né? Então, eu acredito que essa alta do banco, tudo bem que hoje está tudo derretendo, principalmente o setor financeiro, né? O setor de bancos, mas eu já falei nos últimos vídeos aí sobre o resultado do Banco do Brasil. Para mim, isso daí ainda vai levar aí 1 ano e meio para limpar balanço, tá? Então, o Banco do Brasil daqui para cá, 40% de queda, né? Saiu o resultado, ele bateu aqui, né? Aqui daria para ter saído da operação, mas não tinha liquidez, porque a operação não tinha maturado ainda, né? Lembrando que eu tô nessa operação aqui, ó, de Banco do Brasil, bem nessa região aqui mesmo, né? Então, essa região aqui onde ele está agora não é uma região interessante, porque é uma região de prejuízo. Ele estava indo para uma região de lucro, ontem eu até comentei que ele chegou a começar a dar lucro, né? E a expectativa era que, se ele, como ele fechou aqui acima, ó, e já estava fazendo um candle aqui acima, que ele viesse tocar essa região aqui para a gente sair com lucro máximo, né? Só que realmente essa subida aqui já estava duvidosa. Se vocês olharem aqui, ó, olha como foi uma subida. A princípio ela foi lenta, tá vendo? Ó? Lento, 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 lento. Aí aqui para mim, isso aqui foi insider information, né, antes do balanço e veio o balanço. Só que quem fez esse movimento aqui realmente, eu ainda não descobri, tá? Mas para mim foi sem fundamento. Só que ok, o mercado mexeu, o mercado é soberano, o mercado faz o que quiser. E dado que mexeu, eu coloquei minha expectativa de que ele voltasse para essa região aqui dos 22,70, tá? 22,70. O que eu não quero é que ele fique nessa região aqui, ó, daqui para cá. Aí para mim não é que é ruim, mas eu vou ter que rolar por mais um ciclo. Eu já estou com 2 ciclos segurando essa operação. Eu vou ter que ir para mais um ciclo. Então, ou ele fica aqui para cima, ou ele vem visitar a região dos R$ 17, que é a minha expectativa. Era a minha expectativa. Era não, né? Ainda é minha expectativa maior. Eu só não cheguei a mudar minha cabeça 100%, mas como ele indicou que ele poderia voltar para os 22, então eu estava remando para os 22 aqui na minha operação que dava lucro limitado. Se ela vier para os 17, o meu strike aqui está no R$ 17. Então o que que vai acontecer? Ele vai me dar um lucro bom, mas lucro limitado, tá? Lucro limitado aqui, ó. Então é essa operação que eu tô no Banco do Brasil, tá? Então, um giro de mercado aí de leve, né? Fechando o mercado dia 19/8, 4h30 da tarde, fica por aqui.